E eu li esse versículo, parou como um filme, assim, o texto é tão simples, mas foi um filme na minha cabeça, é isso que eu quero compartilhar com você essa manhã. Vira pro seu vizinho, me ajuda e diga o tema da mensagem para ele. E o tema é: você tem um prazo, um propósito e muitas árvores. Gente, eu estava lendo o texto e apareceu: e Isaac expirou e foi ficar junto dos seus antepassados. Eu lembrei essa expressão na Bíblia, fala sobre Isaac, Abraão. Alguns homens a Bíblia diz expirou, se referindo ao dia que ele morreu, né? Acabou a validade. E literalmente você clica, tá falando o último respiro. Eu falei, meu Deus, porque a gente nunca pensa nisso, né? Você tem ar ilimitado, mas um dia seu pulmão tá lá. E algum dia, você não sabe qual, mas algum dia foi seu último. Expirou, acabou. Deus recolheu e eles foram lá no mundo dos mortos. Eu falei, cara, né, essa palavra parece que é mais forte do que só dizer faleceu ou morreu. Para mim foi mais forte naquela hora, me deu tanto esse senso de que há um tempo, há um prazo de validade, eu vou expirar qualquer dia desses. E desde esse dia eu falei, meu Deus, eu preciso ler um pouco mais a Bíblia, eu preciso curtir mais as minhas crianças e brigar menos. Eu já brigo pouco, gente, eu brigo pro bem delas, porque minha vontade é nem brigar. A gente estava um jantar em casa esses dias, a Lília falou, vou só no banho. Eu fiquei ali, a Lília estava no banho, eu estava recebendo no jantar. Quando eu entrei no quarto, nosso espelho inteiro vermelho, com alguma maquiagem, alguma coisa. E era algum creme caro da Lília, o espelho inteiro, gente. Eu falei, nossa, eu não posso rir, né? Eu tenho que ficar sério, porque a Olivia tinha feito aquilo. Mas como que eu brigo com uma ser humana tão pura, tão inocente, que deixa toda a prova do crime? Ela sabe que ela ia apanhar. Eu falei, filha, por que você fez isso? Ela, eu não sei, pai. Eu falei, filha, olha aqui o creme da sua mãe, olha, esse espelho tá inteiro, todo vermelho, por que você fez? Ela, eu tava aqui, peguei isso. Ela mesma não sabe como aconteceu. Ela estava ali, pegou o creme, quando ela viu, acabou. Como que eu brigo com alguém que não tem nem a malícia de apagar a prova do crime, esconder o creme? Não, deixou lá e ficou assim, só contando com a minha benevolência. E a Catarina veio, né, Lili, com o juízo. Pai, apanha nela. Você vai brigar com ela? Falo, vou brigar, filha. Eu falo, fala com a sua mãe, Olivia. Eu não tive nem condição de brigar. E lá na loucura, minha casa não é desarrumada, gente, mas é bem viva. Minha casa é viva, se move, é organizada, ele deixa perfeita, mas é viva a casa. E eu olho a bagunça, né, já faz um tempo que eu tô assim, graças a Deus. Eu olho, eu fico feliz, eu falo, meu Deus, quantas mais vezes que alguém tem coragem de pôr um sapato dentro da pia? Por quanto mais tempo isso vai acontecer? E outras peripécias que acontecem lá, né? A Olivia um dia veio com as mãos molhadas do banheiro e eu falei, ué, você não alcança a pia? Eu falei, Olivia, onde que você lavou a mão? Ali, pai. Lavei ali no vaso. E falo, bactérias, infecções, esquistossomose. Penso em brigar por todas essas coisas. Eu falo, não, mas por mais quanto tempo alguém tem coragem de lavar a mão no vaso, né? Eu olho com tanta gratidão sabendo, pô, vai expirar, vai acabar. Eu vi esses dias a entrevista de um bilionário acionista, sócio do Paul Lehman. E o cara falou, hoje você é bilionário, né? Você tem inveja de alguém? Aí ele, tenho. Eu tenho. De quem? O que você inveja? Flaca, eu morro de inveja quando eu vou na casa de algum amigo meu e a hora que eu entro eu vejo no cantinho aqueles sapatos pequenininhos, sandália pequenininha, e tem criança na casa deles. Ele já é vô, neto, os filhos já estão todos por aí. Então ele tem inveja e queria viver uma coisa que está lá de graça na minha casa. Você está lá convidado, você vai tirar seus sapatos para entrar. Ali ele fala, fica sem graça. Fala, não precisa tirar. Não, falo, não precisa sim. Essas meninas lambem o chão de casa. Tem que tirar. E você vai ver o sapatinho delas. E é tão rico ver, e é tão maravilhoso estar com elas. E tá esse filme na minha cabeça, um dia a gente vai só expirar. Mas a gente nunca pensa nisso, né? Nós somos todos jovens, né, Schubert? Todos nós somos jovens. Vigor de Deus.
Então a gente é meio que milionário de horas, parece que isso nunca vai acabar, você tem muito para gastar. Ah, eu quero, passa, compra, milionário, não vai acabar. Se você tem milhões e vai lá, Tijuana, $15. Você não pensa para pagar, você só assina. E talvez para alguns de nós falta esses milhões lá de dinheiro, né? Mas de horas, gente, a gente é muito rico. Parece que você tem meia hora, 1 hora, 1 ano para fazer tudo. Um dia eu e a Lília, a gente estava fazendo as contas dramáticas de quantos verões a gente ia lá passar com as menininhas. Bota a boia, coloca a calcinha, vai na piscina. Mais ou menos 18 verões. Se você não para fazer a conta, parece que você está milionário de horas, suas filhas vão estar lá para sempre. Elas falam, pai, conta uma história. Quando é meia-noite eu não conto mais. Se a gente chega tarde, mas antes da meia-noite, eu fico cansado às vezes. Eu falo, não, mas quantas histórias eu vou contar? Mais uns 18 anos? Minha vontade, meu corpo, meu egoísmo jovem, eu falo, gente, vai dormir, pega uma mamar, eu vou deitar, não aguento mais. Já tô andando em parque, levando mochila, leite, cospe, empurrando o carrinho, eu quero deitar e dormir. Mas pai, mas quantas histórias você vai contar? E eu deito lá e conto mais umas histórias, sabendo que eu não sou tão rico de horas, não. Tenho só mais uns 15, 18 anos com elas. E a gente não para pensar, a gente só vai vivendo, né? Como o Leandro falou, com 46 ele gostaria de ter ouvido em 30. Mas em 30 você está tão milionário de horas que você só está vivendo, né? Às vezes eu e a Lília a gente fica brigados, ela é a que mais fica brigada. Aí fica horas perdendo o desfrute da minha presença, sem falar comigo. Porque, né, a gente é jovem, rico de horas. Eu tenho um dia para ficar brigado. Não fez o que eu quis? Você vai ver o gelo que eu vou dar. Nem adianta me pedir, Lília. Eu tô milionário de horas. Mas lá com 50, a idade, o Leandro fala, cara, vocês são idiotas, hein? Cara, vocês estão sem falar. Por quê, cara? Porque tem quase 50. Ele já fez a conta e sabe, não vale a pena esse dia. Eu já sei, o meu eu de 30 tá cansado. Eu não quero contar história. Mas o meu eu de 60 vai falar, nossa, por que eu perdi quantas histórias? Porque eu não contei aquela história, cansado, dorme mais tarde, se vira. Mas vive, conta seus dias. E tem um valor, gente, em ficar pensando isso. Eu quero te mostrar a Bíblia se preocupando com isso. Eclesiastes 7, verso 4. Tem um valor de você ficar pensando nisso. O coração do sábio está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. O que Salomão está dizendo? Que alguém tolo está só em casa de festa, em casa de alegria, e lá há desperdício. Você tem milhares de horas e de oportunidades e coisas na vida, e você vai vivendo e gastando, sem pensar que um dia isso acaba, que um dia seu prazo expira, sua validade termina, seu dia final chega. Esqueci quem disse essa frase. A vida é a fila invisível da morte e ninguém sabe sua própria senha. Chamou, tem que ir. Qualquer número desses é o meu, o seu, e agora que chama, você tem que ir. E Salomão está dizendo, é melhor pensar nisso enquanto você está vivo. Eu fui lá com meu amigo GPT, busquei uns estudos científicos do que acontece com essas pessoas que têm uma experiência de quase morte. Vocês já viram, virou até filme, Clique, vários outros filmes. Mas nos estudos, 70% para mais dessas pessoas, elas têm uma experiência que muda a vida delas para sempre. E elas vivem melhor, e elas vivem mais felizes. 30% vive traumatizada e faz mal. Mas a maioria das pessoas, a experiência de quase morte, o que elas relatam é que salva a vida delas. Porque te aproxima tanto da casa do luto. Você tem uma chance tão alta de morrer, que você começa a questionar o que mesmo tem valor. Essa última semana, para onde foram todas as minhas horas? Eu estou gastando por um trabalho, por um negócio, por uma vida. A casa do luto te faz pensar nisso. E a primeira coisa que eu quero te mostrar nessa mensagem é que a Bíblia se importa com o que você está pensando. Provérbios 23, como imagina em sua alma, assim o homem é. A Bíblia quer liderar seus pensamentos, porque o que você fica pensando, você se torna.
Parece que pensar é de graça e passivo. Só estou pensando aqui coisas. Mas pensar é um ato construtivo. Enquanto você pensa, você está construindo. Aquela realidade vai aumentando, vai saindo da sua cabeça. Na neurociência, o cérebro não sabe distinguir. A Bíblia já sabia, mas a neurociência descobriu nos últimos anos que se você pensa numa coisa, o cérebro não sabe distinguir se aquilo é verdade ou se é imaginação. E o cérebro busca congruência, ele busca ser coerente com o que você está pensando. Então você pensa coisas ruins, você está construindo. Não é só porque está na sua cabeça que nada está acontecendo, você está pensando. Por isso que também a Bíblia diz, Filipenses 4, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro e tudo que é amável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que você fica pensando vai construir sua vida. O que você pensa, você eventualmente vai falar. E a Bíblia diz, o homem come do fruto dos seus lábios. Por isso que Poema te ensina, não fica lá reclamando da vida. Ai, não dá certo, ai, tô cansado, ai, trabalhei 1000 horas. Você fica falando, reclamando, você come desses frutos. E sua mente começa a pensar no que é bom, no que tem esperança, no que é agradável. Então seus lábios mudam os frutos. E você começa a desfrutar de uma nova vida. Então a Bíblia está te liderando a cuidar dos seus pensamentos. E ela está dizendo, gente, pensa na casa do luto. Porque o povo só pensa quando já está quase lá. E quase lá já não adianta mais. Já está quase morto. Era melhor você pensar quando você estava no vigor dos dias. Com um saldo de horas milionário. E você pensar, meu Deus, e se minha vida acabasse amanhã? E se então minhas filhas casassem amanhã? Como eu viveria? E você traz um impacto no seu estilo de vida que foi mudado pelos pensamentos que você está buscando sabedoria. O sábio habita na casa do luto, o tolo na casa de alegria. Agora olha esse texto, gente. Essa é a maior vantagem que você poderia receber de um velho escrevendo. Paulo está na cadeia de Roma. Paulo sabe que é a última carta que ele está escrevendo e ele vai morrer depois. Ele escreveu versos antes. Timóteo, já fui derrubado até o fim. Como um vaso de azeite, obrigado. Eu fui sendo derramado e já fui até a última gota. Já escrevi a Bíblia, passei naufrágios, já tomei açoites, preguei o evangelho, anunciei na Ásia inteira. Minha contribuição para esse reino está chegando ao fim. E 2 Timóteo, ele sabe que vai morrer, são os últimos dias da vida de um velho. E ele escreve para Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 4. Olha isso, gente, aprenda com quem tem 70, 80, 90. Paulo está no acréscimo da vida, sabe que vai embora, olha com que ele se preocupa. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o recrutou. Paulo está falando para Timóteo, Timóteo, você que ainda é novo, aprende comigo que já estou partindo dessa para uma melhor. Nenhum soldado dessa vida se envolve demais nos negócios desse mundo, porque o chamado desses soldados é fazer a vontade de quem te recrutou. Mas se você se distrai, se você esquece que seus dias são limitados, que qualquer dia desses seu respiro foi o último, você perde tempo, se envolve demais com coisas que Paulo diz são secundárias. Um soldado que perdeu de vista o comandante, ele não está mais agradando o comandante, ele está gastando tempo em tudo que é secundário. E eu quero te mostrar Davi orando isso, e Salomão, gente, é o pai da sabedoria. E Davi é o pai de Salomão. Salomão começa Provérbios dizendo também o que o Leandro falou aqui. Gente, ouve seu pai e sua mãe. O primeiro conselho que ele dá, ouve seu pai, o pai dele, o homem que amou o Senhor. O pai dele, o homem segundo o coração de Deus. E esse homem está querendo agradar a Deus, e ele escreve, Salmo 90, 12, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Ele está preocupado com esse número de horas e dias que você tem na terra, para agradar quem te chamou para a guerra, e não se envolver demais em coisas secundárias. Gente, olha o que Davi falou, loucura.
loucura absoluta, principalmente em Orlando. Davi falou, Deus, mais vale um dia na sua presença do que 10.000 dias em outro lugar. E quando você só lê lá como um poema, é bonitinho. Mas quando você traz para a sua vida, sua mente fala, não, não é possível. Mais vale um dia na presença de Deus. Gente, sabe o que você faz em 10.000 dias? Você estuda uma coisa e faz milhões. 10.000 dias são muitos dias. Eu fiquei lá obcecado com uma coisa, estudei 400 dias. Deu para fazer milhões, focando 400 dias em uma coisa. Davi está dizendo, Deus, mais vale um dia agradando o comandante que 10.000 dias fazendo qualquer coisa secundária. Qualquer coisa que essa vida oferece, qualquer distração que esse mundo tem, qualquer crescimento que eu posso ter me dedicando 10.000 horas. Você vira um perito em alguma coisa com 10.000 horas dedicadas. 10.000 horas sendo um perito do marketing, você vai fazer muito dinheiro. E Davi está falando, não, é melhor um dia na presença de Deus. É melhor um dia lá, a gente foi comprar coisas, né, com o Schubert. Eu falei, Schubert, pega essa recliner. Ele falou, cara, no assento precisa ser couro. Eu falei, será, Schubert? Você não vai ficar o dia inteiro lá na sua recliner, né, cara? Ele, cara, eu vou ficar o dia inteiro na minha recliner. Com a minha Bíblia, orando e tal, eu vou ficar horas. Então, depois de horas que o Schubert está lá na recliner, não mudou o saldo bancário, nenhum benefício aparente, ele só gastou um dia na presença de Deus e nas coisas de Deus. Não contabilizou muitas vezes crescimento para esse mundo. Mas ele está ouvindo a voz do comandante que chamou ele. Eu estava curioso esses dias, vendo qual músicas que estão bombando lá no Brasil, né? Gente, sério, se pudesse jurar, juraria. É impossível ouvir. Botei no meu Spotify, top 3 autores Brasil. Não, 3 cantores Brasil. Botei umas 2 músicas de cada um deles. Não dá pra ouvir. Isso é puro lixo, é prostituição, traição. Eu falei, como eles estão ouvindo isso? É só um hitzinho de cientistas lá do hit. Pega o refrão, bota aqui, faz virar chiclete na cabeça da pessoa. As pessoas não esquecem. Não tem nada de substância nessas letras. E eu estava curioso agora, com o GPT eu estou muito inteligente, pessoal. Pesquisas que iriam levar horas, eu faço em minutos. Eu botei GPT, me diz as principais canções das últimas 5 décadas. E me fala como que na sociedade dá para ver o reflexo das canções. Como que a sociedade vive de acordo com os artistas que ela elege. Com as vozes que ela levanta e fala, isso importa, vai ser famosa. Segue, 30 milhões de seguidores. O que ela faz? Sobe, bota a minissaia, como é o nome disso mesmo? Põe no subwoofer, batidão e emociona. É uma artista mundial. Número 1 no Spotify. O que ela canta? Nada. Lixo para os seus ouvidos. É a primeira geração em todas as pesquisas de estudo. Primeira geração do Brasil que o QI de uma geração para outra diminuiu. Sempre aumenta. Sempre é de glória em glória, força em força. Mas isso é só para quem está dentro da arca. É só para o povo de Deus. Fora da arca, os corpos estão boiando, as músicas estão doutrinando para o lixo, para o que é errado. Foi piorando de década em década. E agora essa coisa toda, funk, sertanejos malucos e tal e tal. Você vê reflexo, a sociedade vive o que ela canta, o que ela pensa, o que ela fala. Ela gasta suas horas, seus dias, não importa, eu não lembro agora. Whisky ou água de coco, daranana. Cada vez eu quero mais. Tá cantando lá o que Salomão Eclesiastes cantou. Eu quero mais, dinheiro mais, vinho mais, mulher mais. Zerou todos esses mais. E falou, não vale a pena não. É como correr atrás do vento. Debaixo do sol não tem sentido e não tem propósito. Tudo é como correr atrás do vento. E o nosso propósito mora acima do sol. Assentado com Cristo. No chamado que eu e que cada um de vocês recebeu. Deus não chamou 5 títulos para lutar a guerra de Deus. Timóteo, Gustavo, Leandro, Schubert, Érica e pronto. E Lília. Cara, aí deixa os caras viver, buscar, sentar na recliner e ler. Cara, isso aí é para chamado de meia dúzia de pessoas. Esse é o chamado da noiva. A noiva de Jesus foi chamada para não se envolver demais em interesses, em coisas secundárias e chegar no fim da vida e descobrir, me distraí, né, Deus?
Eu já tô quase lá e gastei tantos anos e tanto vigor e tanta força. Eu gastei só para crescer nesse mundo. E chegar na conclusão de Davi, não era melhor ter gastado um dia na presença de Deus que 10.000 dias tentando ser alguém para esse mundo. Sabe o quê? 1.000 dias. Gente, não é 10.000 dias, é 1.000 dias. Preciso de um pontinho aqui. 1.000 dias dá para fazer bastante coisa também, né, pessoal? 3 anos quase. As 3 coisas que mais vendem no mundo. Primeira coisa, beleza e autocuidado. Segunda coisa, desenvolvimento pessoal e educação financeira. Terceira coisa, mercado de luxo. É onde o consumo, é onde o dinheiro do mundo está indo. Magro, ricos e chamando a atenção de alguém. E mostrando que eu tenho valor. Gente, quem não quer ser magro e milionário? O mundo quer e o mundo está dizendo, é para lá que os bilhões vão. É para lá que a sociedade está buscando o seu sucesso. Beleza, desenvolvimento pessoal, deixa eu aprender uma coisa para me tornar alguém melhor e daí fazer mais dinheiro. Por isso que é difícil vender o nosso nicho, vender um curso cristão. Pô, eu não vou ficar mais magro ao fim do Bereanos? Não vou ficar mais milionário? E nem vou ser destaque para ninguém, não vou comunicar a minha exclusividade. Não. Você vai estar só gastando um dia naquilo que importa para Deus. Você vai estar só ouvindo a instrução de Paulo para Timóteo. Timóteo, eu sei que esse mundo está bem, né, um monte de coisas, mas cuidado, nenhum soldado se envolve demais, se esquecendo que ele tem um comandante para agradar. Agora olha Jesus fazendo isso. Jesus simulando um cenário para sua cabeça ir nesse cenário, ficar desesperada e voltar para sua vida dizendo: meu Deus, eu preciso viver diferente. Mateus 24, Jesus está falando com um grupo de pessoas e ele fala, 24 verso 37, como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo comia, bebia, casava-se, dava-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam. Até que veio o dilúvio e levou a todos. Então Jesus está de alguma maneira tentando falar: gente, vocês podem ficar desesperados com a vida comum e secundária de vocês, porque a vinda do Filho do Homem vai ser como naqueles dias, que as pessoas estão fazendo coisas boas, ilícitas, e eu não estou condenando essas coisas, gente. Deus quer que a gente tenha prazer, né? Senão a carne, a comida, as coisas eram ruins, ou era só sem gosto, é só para te nutrir. Não, mas ainda são coisas gostosas, ainda é para te dar prazer. Você pode desfrutar desse mundo, você pode ter coisas desse mundo, mas essas coisas estavam tendo tanto povo, que chegou a hora que o dilúvio veio, e eles nada perceberam. Eles só perceberam quando a água estava no pescoço, e eles foram lá bater na porta, e a porta não abria mais. A porta não podia ser aberta de dentro para fora, só de fora para dentro. Significa só Deus abre a porta no tempo que se chama hoje, enquanto ainda há tempo, e você entra. Quando a porta fecha, ninguém mais entra. Ainda não o suficiente, Mateus 25, alguns versículos depois, Jesus continuou pregando a mesma mensagem, só com palavras diferentes. Jesus falou de 10 virgens. Jesus falou: gente, ouve essa história, eu sou o noivo, né? Então escuta essa parábola. Põe sua mente nessa casa do luto para ver se encontra desespero e volta para sua vida diferente, dando atenção para o que merece. Eram 10 virgens, elas estavam segurando lamparinas com azeite. E elas foram alistadas para casar com o noivo, esse é o objetivo. Esse é o propósito da igreja, inclusive. Se preparar, porque qualquer hora dessas, quando for meia-noite, na hora mais escura, onde as trevas estão cobrindo tudo, no último segundo, meia-noite, Jesus vem. Não é meia-noite exatamente no seu relógio, tá, gente? Mas é uma meia-noite profética. Que em Mateus 25, Jesus conta a história e fala: e elas dormiram. Mas 5 se distraíram tanto, e era um sono de entorpecimento. Estavam lá ouvindo as vozes que a nação elege, alimentando os nichos que tem a alma do homem, distraídas demais com essa vida e tal. À meia-noite o noivo chega e chama.
elas acordam com o chamado do noivo. Os mortos vão ressuscitar. Eles vão acordar, vão olhar sua lamparina. Elas olham e falam: a gente está sem azeite. A gente dormiu, se distraiu demais. E elas pedem para as outras: vocês podem vender, podem me dar, a gente tem que entrar no banquete. E o noivo fala: agora é tarde. Fecha a porta, e elas estão para fora da porta, batendo: deixa a gente entrar. E o noivo fala: não conheço vocês. Se a jornada desse mundo apagou a sua chama, apagou o seu azeite, se você não está mais conhecido diante de Deus, uma das coisas que essa lamparina faz, acesa, né? É que você está segurando e o seu rosto dá para ver. E você lembra também Mateus 23? Nossa, esses são 3 capítulos, né? Eu nunca tinha pensado nisso, estou só vendo agora. 23, 24, 25. Jesus está tentando pôr um desespero no povo, falando: gente, naquele dia, muitos vão me chamar Senhor, Senhor. A gente fez as tarefas, as coisas da igreja, expulsamos demônios, pregamos, libertamos cativos, a gente curou enfermos. Deixa a gente entrar. E Jesus vai responder: não, eu não conheço vocês. Talvez por isso, talvez porque a lamparina deles acabou o azeite, não tem mais fogo, não tem mais paixão. Jesus não está vendo eles. Estão envolvidos demais com as coisas secundárias dessa vida. Se esqueceram que mais vale um dia respondendo a quem nos recrutou, lutando contra as distrações desse mundo, dessa vida. Eu quero te mostrar na minha vida como eu faço. Como eu me faço lembrar disso. Essa história não está diretamente na Bíblia, mas tinha que estar. Se desse tempo eu ia sugerir, Deus iria aceitar, mas já fechou a Bíblia, então não dá mais. Mas é a história de um homem que se levanta todas as manhãs. Tem um machado debaixo da cama dele. Ele pega esse machado, senta na cadeira, afia o machado. Vai no fundo da casa dele, no quintal. Tem milhares de árvores. Ele pega o machado, bate em uma árvore. Volta para a casa dele. No dia seguinte ele acorda de novo, mais cedo, afia o machado. Vai no fundo da casa dele, bate em outra árvore. Fere essa árvore, volta para a casa dele. No outro dia ele faz a mesma coisa, afia o machado, vai no quintal, bate em outra árvore. E o que vai acontecer com esse homem? Ao fim lá de anos, ele bateu em um monte de árvores, não derrubou nenhuma, mas bateu em um monte de árvores. Agora, se esse homem acordasse todas as manhãs, afiasse o seu machado, e ele vai um dia, bate em uma árvore. No dia seguinte ele acorda de novo, afia o seu machado. Bate na mesma árvore, mas uma batida. No terceiro dia ele vai e bate na mesma árvore. Se ele focasse, ele mirasse uma árvore, alguma hora essa árvore, né? A gente sabe, iria cair. Ele está lá batendo o machado. E quando eu vejo aquele texto na Bíblia, afia o teu machado, é essa história que eu enxergo. Deus, eu vou afiar um machado. Eu vou fazer tudo que eu posso, como se dependesse de mim. Mas eu sei que só depende do Senhor. E com o machado afiado na mão, tem tantas árvores para derrubar, tem tantas coisas, né? Tem tantas taxas para pagar, RFS para responder, coisas de processo, trabalhos, orçamento, tantas árvores que eu tenho que bater, eu tenho que fazer isso. Mas tem uma árvore, se você bater em tantas e esquecer essa, se você se levanta todas as manhãs, e eu falo de negócios e treino minhas coisas, a gente tem aqui alguns campeões mundiais, né? Um dia, obviamente, quando eu conheci o Lyoto, eu tinha que perguntar: como foi, Lyoto, pegar o cinturão mundial? Muito legal, né, cara? O mundo inteiro tá disputando uma coisa. E você tem o prêmio dizendo: esse cara foi melhor que o resto do planeta tentando aquilo. Ele falou: cara, foi bongo. Assim, quando eu coloquei ali, cara, eu fiquei olhando e eu falei: e agora? Acho que é isso, né? E agora luta mais e treina mais, defende, porque ano que vem alguém quer o seu cinturão. E é aquela história que eu contei pra vocês uma vez do Jim Carrey, quando ele ganha o Globo de Ouro. E ele faz aquela crítica no evento do Oscar, ele fala: gente, agora sim minha vida faz sentido. Agora eu não sou um homem comum indo dormir. Agora eu sou Jim Carrey,
o ganhador do Globo de Ouro, indo ter o seu merecido descanso. E amanhã, quando eu acordar, eu não sou um cara qualquer me levantando da cama, não. Amanhã eu tenho uma coisa em mente. Eu preciso de mais um Globo de Ouro. E quando eu tiver 3 ou 4, quem sabe então será suficiente. Eles estão criticando, eles chegaram lá no topo e eles estão vendo, falam assim, mas não faz sentido ainda. Enquanto você está lá batendo numa árvore, você se torna perito, seu machado te faz perito, de tanto bater nessa árvore. Horas de octógono, e treino, e disciplina, e banheiro, horas. A sociedade um dia vai te premiar, porque você é um perito. E tem outros campeões mundiais aqui, eles são o quê? Peritos. Eles acordam amanhã, afiam seu machado e batem em uma árvore. Felipe me falou, né, um dia desse, Felipe Gustavo, melhor skatista mundial. Esses dias me mandaram uma coisa, menino de 15 anos faz manobra inédita no mundo. Eu falei, grande coisa, meu amigo faz isso aí. Felipe Gustavo. Ele falou, cara, eu treino uns 20 dias para a manobra durar 3 segundos. Então todos os dias está lá treinando, afiando o machado. Eventualmente vai funcionar, a árvore vai cair. Mas se tantas árvores te distraíram e você esqueceu a que mais importava, se você foi esse soldado que Paulo está dizendo, Timóteo, eu já estou lá quase morrendo e vou te dar um conselho, não se envolve demais nos negócios dessa vida. Porque um soldado que se envolve demais e tem árvores demais para bater, esquece da coisa principal, esquece do que realmente vale a pena. Esquece que é bom crescer 1000 dias nessa sociedade, dá para você treinar e ficar bom em muitas coisas, mas se isso está te custando um dia no lugar que realmente importa, se isso está tirando o seu coração da presença de Deus, você está errando a árvore. Não tem problema derrubar umas árvores que Deus te pôs na missão, mas tem muito problema você esquecer a árvore que importa. Amém, gente? Alguém tá fazendo sentido isso? Gente, um dia, eu, Leandro Schubert, lá no Brasil, indo para uma conferência, e aí o Leandro, gentilmente, falando assim, cara, velho, nós estamos atrasados, toma um banho logo. E o Schubert do banho nunca acabava. A gente dividia um banheiro só. E eu não queria interromper, porque o banho do Schubert, ele estava lá assim, tomando banho. Hey, arai, arananas. E eu não queria, né, que eu ia falar o quê? E o Leandro, vai, cara, e eu falo, já tô pelado de toalha, eu não tenho mais como só, eu não vou entrar lá dentro, né? Não vou interromper. Fiquei assim esperando, quando o Schubert sai eu entro. Tava de toalha esperando, o Schubert sai assim de toalha. Aí eu fiquei olhando, fui passar assim no corredor para eu ir logo no banho ali. E eu já caí de toalha. Fechei minhas pernas. Caí de toalha no corredor, falei, nossa, cara. Aí foi um toque assim, às vezes ele impõe mãos e você não cai, você recebe pela fé, mas esse dia foi tão forte, eu ficava assim, nossa, meu Deus, o Leandro vai me matar, agora vai ficar mais atrasado. Eu fui sem tomar banho esse dia, não ia dar tempo, o Leandro iria me deixar para trás. O Leandro deixa para trás, pessoal. Um dia Samuel da Fabíola foi lá, do Maceió foi lá na igreja. O Leandro falou, cara, a gente acorda às 9, sai 9h30. Né? Não sou sua mãe, essa que é a regra da casa. Acorda às 9, 9h30. Samuel acordou 10h30 em casa. Vendo pela live. Falou, cara, vocês me deixaram aqui. Eu falei, eu não deixei. O Leandro, se não levantou, ficou para trás. Para não perder a conferência, fui sem banho. Agora, o que Schubert está fazendo? Se ocupando com uma árvore que importa. Um dia bati lá também na casa do Leandro, cheguei desprevenido. Não tinha WhatsApp, não dava para ficar avisando. E eu também me locomovia nessa época só de Mercedes. Depende de muitas coisas do motorista. Cheguei, bati, o Leandro saiu assim, sem camisa, com o olho assim meio chorando. Ele, cara, entra aí, chapaceira aqui. Eu falei, chapaceira aqui? O cara tá na chapaceira aí. Tentando entender. Eu não tinha visto um pastor que falava muitas gírias, né? Eu vi uma igreja, um pastor de terno e tudo, tal, então eu ainda estava entendendo. Chapaceira. Aí entrei no escritório, tava lá John Mark Macmillan, ele sentado assim. Aí fechei, falei, Deus, chapaceira. E fui.
vendo afiarem um machado, se importando com uma árvore que importa. Gente, estou há 15 anos na Poema, uns 13 na liderança. Nunca na vida a gente fez uma reunião com a pauta assim, como trazer mais gente? Como arrecadar mais? Cara, tá pouca arrecadação. Bota os carros chiques na frente para na hora do highlight, mostra que vem os pessoal. Deixa a porta fechada para a fila ficar grande, o drone vai, o pessoal vai botar fé. A gente nunca falou nada com esse monte de árvores. Só o que eu tô vendo, uma única árvore importa. Importa que ele cresça, importa que eu diminua. Amém, você pode aplaudir Jesus. Então eu sei que essa vida nossa, no Brasil era bem mais fácil eu defender essa única árvore. Mas aqui eu sei o tanto de desafios, eu tenho 3 meninas, eu falei, Deus, eu tenho que fazer muito dinheiro. Eu não vou chegar no fim do ano e dizer, Leandro, cara, deu errado. Será que você tem aí uns 60 mil dólares para me ajudar? Não, eu tenho que derrubar essa árvore, mas a outra árvore, mas a minha coisa e o meu pai. Agora ele é, falecido, mas ele estava lá e me dando trabalho. Eu falava, meu Deus, coitado da minha irmã, tá lá sozinha. Tantas árvores, tantas coisas. Quando eu tô vendo, meu braço tá cansado. Eu afiei o machado o máximo que deu e eu deito na minha cama e eu falo, ai Deus, te esqueci de novo, né? Tantas coisas, e dólar e coisa, e converte, imposto e taxa, e como eu vou viver? E eu não quero ser um peso para a igreja, e eu não vou pedir favor de homens, o Senhor me trouxe aqui. E ocupado com tantas coisas. E esse texto às vezes vinha assim, voava na minha cabeça. Timóteo, cuidado. Não se ocupa demais, porque quem se distrai não agrada ao comandante. E qual que é o sucesso da igreja? É agradar o comandante. O nosso sucesso não é alimentar o consumo mundial, magro, milionário. Tomara que a gente fique todos assim, né, gente? Se der para bater nessa árvore às vezes. Mas o nosso sucesso é à meia-noite, quando o noivo chama, você fala, oi. E a sua paixão foi defendida. E as muitas águas desse mundo, as paixões, esse século, nada apagou o seu amor. E você está dizendo, eis-me aqui, Senhor. Você me conhece. Porque a árvore que eu me gastei não foi só de obras para o Senhor. Não foi só fazendo suas tarefas. Não foi só crescendo 1000 dias nesse mundo. A vida que eu vivi foi buscando a sua presença. Levantando minha mão, dizendo, Deus, me faz alguém melhor hoje. Faz que a sua presença transforme meu coração de pedra em carne, me muda. Se há coisas que hoje eu não te daria, me ajuda amanhã a ser capaz de abrir mão de tudo. Me faz então te conhecer um pouco mais. Tem uma raça de ser humano gastando a vida com essa árvore. A Bíblia chama raça eleita. Qual o seu nome? Igreja, a noiva. Nenhum outro sucesso que você arruma debaixo do sol não vale a pena, não fecha a conta. Você é milionário de horas hoje, mas quando seus dias estão acabando, a única coisa que importa é se você fez Deus ser conhecido na sua vida, na sua casa. A última coisa que eu quero falar para a gente encerrar. Nossa, que delícia. Caraca, gente. É muito. Às vezes eu me acostumo, né? Eu pego o microfone e subo, às vezes falo, vou lá, é o que eu faço. Mas às vezes eu tô num senso de realidade assim, Deus, isso, a gente sabe que isso tá errado, né? Eu não sou um cara do microfone, eu nem era para ser pastor. Eu lembro eu lá jovenzinho, eu peguei uma Bíblia uma vez, botei cocaína em cima dela, eu falei, Deus, desculpa aí se o senhor ficar ofendido, mas eu sou isso, né? Eu não conhecia nada de Deus, eu só estava lá tentando ver se era verdade. E de repente que eu pisquei, me envolvi demais com os negócios da outra vida e virei um pastor. Eu falo, meu Deus, eu nem combino com esse título, eu sou só Gustavo mesmo. Então para mim é muita honra poder fazer parte do que Deus está fazendo. Eu tinha possibilidades lá boas, eu pensava em umas referências que eu gostava. Abílio Diniz, uns caras de negócio que eu falava, não, eu quero ser isso. E esses caras todos multimilionários. E eu lembrava de outras figuras na minha estante, Jason Lee Jones, o próprio Leandro, Schubert. Eu falava, esses caras não são milionários. Qual voz que eu vou? Porque eu quero isso, só que eu também quero isso, Deus. Eu fui várias mesas de negócios e o objetivo é que no fim, aperta a mão, assina o contrato.
Milhões passam daqui para lá e eu entro no carro lá. Graças a Deus. Mas aí eu via essas mesas, que ao fim da mesa, nenhum contrato, nem 1 milhão. Mas lágrimas rolaram lá na mesa. E alguém que conhecia Jesus pouco agora conhece mais. E alguém que não tinha esperança agora tem. Eu falava, Deus, para qual mesa que eu vou sentar? O Senhor, me ajuda. E de repente eu pisco, gente, um piscar de olhos. Meu Deus, eu tô quase velho, 31 anos. E eu tô compartilhando com uma igreja um sucesso que debaixo do sol não iríamos achar nunca. Se você pensa, não cara, quando eu pegasse o Mundial, quando eu tivesse a escala de 7 lugares, não com o green card e uma casa grande, aí estaria bom, nunca estaria bom. Os seus sucessos nunca iriam preencher um lugar que Paulo está dizendo, Timóteo, o comandante preenche. O noivo da meia-noite preenche. A hora que ele te chama e a sua lamparina está quente, queimando, e você fala, aqui Jesus. As paixões desse mundo não apagaram, as aflições, as lutas, as portas fechadas. Pensei que seria mais fácil, mas o Senhor me guiou em caminhos suspeitos, Deus, mas eu me permaneci fiel. Isso fecha a conta, isso faz valer a vida. Então tem 4 coisas que eu quero compartilhar que te fazem ferir essa árvore, que te fazem pegar o seu machado. Isso, a banda pode vir me ajudar numa chapaceira. Agora eu aprendi, gente, agora eu tô perito. Que parte que eu tava mesmo? 4 coisas que te ajudam quando você levantar. Um caminhão de coisas vai te atropelar. Meu Deus, coisas e tal. Eu acordo e eu penso em coisas. Será que essas ações subiram, baixaram? E agora? Eu vou dirigir, meu Deus. Levo minhas filhas, tal, $400 de pedágio. Pego outro caminho, pego esse mesmo, Deus. Ondas de pensamentos lá. Eu falo, não, apaga tudo isso. Pego um café. Vou lá, abro a minha Bíblia. Leio. Isaac expirou. E Deus fala comigo, um dia eu vou expirar. Meu Deus, me faz minha vida valer a pena, Jesus. Faz eu viver de um modo digno, já que custou tanto nossa vida. Então não deixa eu viver de qualquer jeito, me ajuda a fazer valer a pena. E tem 4 coisas, gente, não tem um benefício no fim. Se eu estivesse te vendendo um dos 3 nichos, eu ia te mostrar o benefício do fim. Aqui você vai ser magro, você vai, ficar num shape legal. No segundo nicho você vai ser milionário, se você entende o novo funil, a nova complexidade, ligações com a voz gravada para dar mais imersão. Ao fim de você topar minha proposta, você vai ganhar mais dinheiro. No terceiro, você vai lá fazer coisas que te fazem destacar na multidão. Agora essas 4 coisas, eu não quero que faça sua mente pensar qual é o meu benefício ao fim delas. O benefício não é para nós. O alvo delas não é algum benefício. O alvo é agradar aquele que nos chamou. O alvo é que essa noiva esteja viva, com paixão. Elas ainda eram virgens, estavam ok, mas Jesus falou, não, cara. Eu não quero só a noiva virgem, só a igreja boazinha, não mata, não beba, não fuma, não rouba. Não, eu quero alguém que tem azeite, que tem chama. Alguém que conhece a voz do seu amado. Eu quero vida de Deus. Então essas 4 coisas é uma maneira que você levanta, pega o seu machado, olha todas as suas árvores e florestas, mas você lembra, eu tenho um prazo, eu só tenho uma vida e eu vou botar ela para queimar para o Senhor Jesus. A primeira árvore que eu olho e eu me dedico é o Senhor. Eu sou rei e sacerdote, então me ajuda a viver isso. E a primeira coisa é tão simples, é só você fazer como eu fiz. É só você fazer como o Schubert faz, horas na recliner. Você abre a sua Bíblia. Você lê um texto, 2 textos. Se você está sem tempo, lê um versículo, outro versículo. Mas você alimenta a sua alma dizendo para ela, ó minha alma, ouça. O mundo está ouvindo os ídolos, os artistas desse século, buscando sistemas de sucesso. Ah, sucesso é conquistar uma coisa que mude a vida dos outros. Se Deus não recebeu, se você não mudou a vida do mundo espiritual, vai durar pouco esse sucesso. Então sucesso é o que a Bíblia diz que é. Você ter chegado ao fim e dizer, combati o bom combate, guardei a fé, não me dobrei, não cedi a Babilônia, não fiz acordo, não fiz cartaz, não preguei pelo meu nome, não preguei para mostrar dom, eu fiz isso para te honrar, Jesus. Não fiz negócio para acumular riquezas e ter sucesso no mundo, fiz para servir a causa de Cristo, para expandir o reino.
Fiz para defender aqueles que o Senhor me deu. Você tem um testemunho de pureza da maneira que você andou com o Senhor. Então a primeira coisa que você pode fazer é ler a sua palavra. Como o Leandro disse, ter zelo por essa palavra, ela está todos os dias, custa, sei lá, $40. É tão simples, é tão acessível, é tão fácil pegar. E normalmente as coisas fáceis a gente despreza, porque já tá sempre aqui, né, cara? Bom mesmo não é o seu líder de GC que está lá todas as semanas. Bom mesmo é um missionário que vem do sul da África, que doma leões e vai vir um tradutor. Esse você fala, nossa, cara, homem de Deus. E o seu anfitrião, e o seu líder, que todas as semanas abre a porta e paga um preço, e divide a palavra, e te serve, e te ouve, e te aconselha. Mas por que é tão acessível, às vezes você despreza? E assim com a nossa Bíblia. Por que é tão comum? Por que domingo a gente lê? Por que você é crente? Não é só se você sabe o que eu estou falando, porque isso eu sei que todo mundo sabe. Mas a pergunta é se você faz, se você levanta as manhãs e defende, pega o seu machado, abre a sua Bíblia e fala, Deus, me ensina a valorizar essa palavra de Deus. Lidera minha alma fora dos sistemas de sucesso desse mundo, fora dos heróis que essa sociedade levantou. Quem eu admiro vive outra vida, busca outra glória, busca reputação acima do sol e não só para baixo. E a Bíblia vai nutrindo o seu coração. Então é simples, você só abre a sua Bíblia. Você bota aqui no Bible, você pode ver o versículo do dia. Aquele que o chamou vai completar a obra. Deus, obrigado. O Senhor me chamou. Eu não me sinto um cara bom, igual o pastor, igual a pessoa, mas o Senhor vai completar a obra. Me faz nascer de novo, me faz ser transformado. Pronto. Você leu a sua Bíblia. A segunda coisa que você pode fazer, orar. Você pode orar todos os dias. Todos os dias você faz a sua cabeça lembrar. Se isso não é um movimento natural para você, então põe no despertador. Antes que o mundo atropele a sua consciência, fala, não, eu vou primeiro orar, Jesus, obrigado, que pelo jeito, não foi meu último expiro. Obrigado que por mais um dia eu vou ver o sol da Flórida. Gente, às vezes aqui é um sol para cada. O sol queima tanto e a minha alma quer reclamar e falar, e eu falo, não, quieta. Aproveita esse sol. Levo minha cabeça lá para a casa do luto. Em um documentário de presídios que eu vi no Netflix, que os caras estão 20 horas esperando 1 hora para tomar um banho de sol. E para nós é tão de graça e é tão infinito. Levo minha cabeça lá, o Schubert me contou na Alemanha, quando o sol chega a aula para. Os universitários, as escolas param e eles vão para o pátio ver o sol, sentir o que uma estrela de milhares de quilômetros de amplitude ela te aquece. Eles vão contemplar a glória de Deus, a obra-prima que Deus desenhou nos céus. E às vezes a gente está tão rico de horas que você nem olha. Gente, um dia meu pai tinha uma vida esquisita com Deus. Ele de certa maneira amava Deus um dia. E num outro ele estava bravo correndo atrás de mim com um facão. Eu nunca pude contar essa história porque ele ia ficar triste que ele já estava vivo, né? Mas um dia ele foi com um facão para cima de mim, em linha reta assim no meu quintal. Veio correndo babando, com um facão desse tamanho, gente. Não é hipérbole não, era um facão desse tamanho. Eu falei, Deus vai, eu sou da chapação, Deus vai me proteger. E fiquei parado, deixando ele correr. Na metade eu falei, não, ele vai ficar com dó, eu sou o filho, ele não vai me matar. Acho que ele vai parar. Quando eu estava bem perto, ele não parou. Aí eu saí correndo. Liguei pro Leandro, falei, pelo amor de Deus, meu pai está correndo, vem aqui me ajudar. Correndo atrás de mim com o facão. Eu tô assim, eu creio que Deus vai proteger, mas eu também tô crendo que Ele vai me arrancar algum pedaço. Não é? Vai me acertar. Por que eu contei essa história? Já nem lembro mais. Mas foi um cenário estimulante de oração, viu? Me estimulou muito a orar. Tá babando. Lembrei. Mas mesmo assim, gente, vai parecer estranho. Mas meu pai tinha um tipo de vida com Deus, mas era meio maluco. Um dia ele me chamou, eu era pequeno, ele pegou na minha mão e falou, filho, vem aqui que te mostrar um negócio. Parou na frente de uma flor com coisas roxas, era a dama da noite. E eu fiquei olhando. Eu não era nem crente, eu falei, que foi, pai? Tá vendo isso aí? Dama da noite. Eu falei, o que que tem, pai?
sente o que ela faz. Aí eu senti o cheiro nela, tem um perfume. Eu falei, legal, pai, e daí? Ele me mostrou arrepiado, com o olho cheio de lágrimas. O espírito dele estava tendo um contato com as coisas criadas que revelam Deus. Tem essas duas maneiras que Deus se revela: na Bíblia, que você abre, e nas coisas criadas. Então ele me ensinou esse discipulado de valorizar as coisas criadas. Nossa vida vai ser o último expiro qualquer dia. Então você acordou, não foi o último. Você já começa orando, graças a Deus. Deus, obrigado, eu dormi com essa ruivinha do meu lado. E 2 pititicas, eu acordei esses dias, a minha guitarra coberta de creme. Coberta inteira, não dava nem para pegar. E o chão com hipoglós. Hipoglós não sai nunca. Até hoje está lá com hipoglós. Mas eu falo, graças a Deus, mais um pouco que eu ensino essas pititicas. Mais um pouco que eu estou ainda respirando. Você abre a sua Bíblia, depois você ora. Você levanta os seus pedidos conhecidos a Deus. A terceira coisa, você adora. Você pode inclusive ficar em pé para a gente fazer isso juntos. Você bate nessa árvore quando você adora. Quando você levanta mãos, significa, Deus, eu estou me rendendo, eu estou tentando tocar o intangível, eu estou me aproximando, eu quero que o Senhor me veja. Você está adorando a Deus. Quando você canta, quando você bate palmas, Davi, ele é um perito na adoração a Deus. Ele levantava, ele feria uma árvore, isso tornou perito. Ele sabe como trazer a presença de Deus. E Davi escreve, palmas são sacrifícios de gratidão a Deus. Então Davi está ensinando, quando você vai fazer a primeira coisa, que é ler a Bíblia, você vai aprender os códigos, como que eu ando na vida com Deus, como que eu me movo, você vai lá descobrindo. E um jeito é esse que Davi está revelando, palmas são sacrifício de gratidão. Não bate palmas só porque alguém pediu, mas bate, Jesus, obrigado, porque o meu corpo se move, porque a sua voz é como relâmpago, e com palmas a gente está imitando sua voz, dizendo, Deus, vem, fala conosco, obrigado, porque o Senhor é tão gentil, o Senhor é tão amável, o Senhor não expõe nosso pecado, mas o Senhor confronta aqui dentro em amor e te mostra, você está andando um pouco longe de mim, você está preocupado demais com coisas secundárias, olha os olhos no alvo, coloca os olhos no alvo daquele que te chamou, para que essa vida não te distraia. E a última coisa que eu quero compartilhar dessas 4 coisas para você bater na sua árvore é que você ame o Senhor com obras, que você manifeste esse amor. Se você ama, então mostra. Jesus falou para o jovem rico, você me ama? Amo, então dá tudo que você tem. Não, mas tudo é muito. Jesus disse, me ama. Ele não disse, então suficiente. Ele disse, não, se me ama, então me mostre. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único. Então a 4ª coisa é que você ame a Deus com obras. Você ama, então mostre. Você pode fazer isso com obras, abençoando a vida de um irmão que você liga e fala, Vitor, como que você tá, cara? Tudo bem, eu estava orando por você. Ama o próximo. É uma maneira de você demonstrar amor a Deus. Oferte no próximo. Honre as pessoas que estão no seu convívio. É uma maneira de você amar a Deus com obras. Ou você faz às vezes, como o Leandro falou. E eu não estou te falando uma mensagem que eu mesmo já não estou buscando. Eu não estou te colocando um jugo que eu mesmo não carrego. Várias vezes que eu olhei minha conta e estava legalzinha e eu falei, Deus, eu quero te dar tudo. Eu te amo e não é só de palavras, eu te amo por obras. Então eu quero ofertar isso. Tem muitas maneiras de você fazer isso com obras. Mas o que eu queria era compartilhar esse despertamento que a gente acorde. Deus, eu tenho um prazo, eu tenho um propósito. Muitas árvores, mas tem uma que eu não posso esquecer. Eu preciso orar, eu preciso adorar Jesus, eu preciso abrir a minha Bíblia, eu preciso amar o Senhor com obras. Eu preciso levantar as minhas mãos, colocar minha alma para se apegar naquilo que está acima do sol. E agora? Esse culto também é um tipo de sonho do Schubert. O Schubert um dia falou, cara, sabe como que ia ser um culto perfeito?
Se você e Leandro pregam e eu fico sentado descansando, então só no fim ponho mãos. Pronto, cara. Eu já tô velho. Quero descansar, né, Schubert? Então agora eu tô pensando, o que será que Deus gostaria?